Sexta-feira, 21 de julho, Maria José diz a Emiliano que está muito confusa, que quando ela se encontrou perdida, ela achou uma mãe e um avô e agora está cercada de desconhecidos que falam de uma irmã e um filho, e se sente muito pior. Emiliano diz que entende, mas a opinião dele é que essa gente está dizendo a verdade. Maria José diz que é impossível porque não sente nada por eles. Maria José diz que está convencida de que tem uma mãe e um avô. Maria José pergunta a Emiliano se isso não é uma grande confusão e Emiliano diz que ela mesma irá saber. Paula diz que Emiliano já está há muito tempo com Maria José, e será que ele conseguiu fazer ela cair em si? Hernan diz que não se trata de cair em si, é que Maria José está muito assustada para compreender o que está acontecendo, e precisam esperar o efeito do medicamento deixar de atuar sobre ela. Emiliano diz que Maria José não acreditou em nada, e Vitória diz que sem memória não somos nada. Emiliano diz que ela não quer que ele vá embora, mas ele precisa resolver assuntos e contar a Porfírio. Alessandro diz que prefere contar pessoalmente com detalhes. Emiliano diz que com certeza, mas o que lhe preocupa agora é a Maria José. Alessandro diz que esses desgraçados que fizeram isso merecem morrer e Bruno também por estar envolvido. Fernando diz que ele não fará justiça com as próprias mãos. Maura liga para Bruno e pergunta o que ele descobriu porque ela está muito nervosa. Bruno diz para ela se preparar para o pior, porque Alessandro foi lá e buscou Maria José. Maura diz que então ele já sabe a verdade, e Bruno é um incompetente e jamais deveria ter confiado nele. Ela diz que Alessandro nunca vai perdoá-los, vai acabar com eles e os odiar pelo resto da vida. Bruno manda ela ficar calma e diz que ele tem um plano e que Maura saberá no devido tempo. Maura diz que tudo bem, e que o destino dela está nas mãos de Bruno. Vitória leva o jantar de Maria José. Maria José pergunta quem é ela, e Vitória diz que é madrasta de Alessandro, mãe do Bruno, a quem ela conhece como Damião. Ela pergunta se Maria José vai jantar, e ela responde que não. Vitória diz que trouxe um prato para acompanhá-la. Maria José pergunta o porquê fizeram isso com ela. Vitória diz para ela chorar e desabafar, e que mesmo não acreditando ela pertence àquela casa e o que estão dizendo a ela é verdade. Roberto vai dizer a Raquel que irá embora, porque já tem um emprego e conseguiu um apartamento e ela diz que não liga. Alessandro comenta que a essa altura do campeonato, eles já se deram conta do desaparecimento de Maria José e que com certeza amanhã Bruno já estará lá. Fernando diz que não acha que ele seja capaz de aparecer. Roberto chega e pergunta se Maria José voltou. Fernando diz que sim, que Alessandro e Paula trouxeram ela. Roberto diz que achou que ela estivesse mal e que não sairia do coma. Alessandro diz que quem estava em coma era Sandra. Alessandro pede a Paula para explicar tudo a Roberto, mas diz a ele que é melhor ele não mencionar uma palavra do que vai escutar. No outro dia, Maria José acorda e Alessandro está do seu lado. Ele diz que foi ver como ela está e pergunta como se sente e Maria José pergunta como ele acha que ela está. Ela diz que está muito infeliz, roubaram sua vida e a levaram para esse lugar onde não conhece ninguém. Alessandro diz que quem inventou a história foi a mãe dela e o marido. Ele diz que ela é sua mulher e que eles têm um filho de meses que se chama Antônio. Maria José diz que não tem filho nenhum. Alessandro diz que está desesperado, e quando ela desapareceu ele achou que ia ficar louco porque ele a ama. Ela diz que não é Maria José, é Sandra. Alessandro diz que Sandra morreu quando teve uma overdose de drogas. Ele diz que eles a fizeram acreditar nisso, quando ela nunca se meteu nessas coisas. Vitória pergunta como ela amanheceu e Alessandro diz que ela continua na mesma. Alessandro diz que está muito triste e que tem medo de ter perdido ela. Felipa vai ver Maria José e leva Fofo.
Maria José diz que ele é lindo. Felipa diz que Fofo reconhece ela e os cachorrinhos não mentem. Felipa diz que quer mostrar uma coisa a Maria José e a chama. Felipa conversa com Maria José e ela pergunta de quem é a casa. Felipa diz que é dela e de Dona Vitória. Ela chama Rose e ela vem com Antônio. Maria José pergunta quem é o menino e Felipa diz que é seu filho. Maria José pega Antônio no colo. Raquel chega e diz que até que enfim Maria José voltou e pergunta se ela não vai cumprimentá-la. Maria José diz que não conhece ela. Raquel diz que também não a conhece porque não sabe se é Maria José ou Sandra. Maria José sai correndo. Senhor Pedro chora e Paula chega. Ela pergunta por que ele não foi trabalhar e ele diz que mesmo que Sandra tenha vivido longe, lhe dói muito ela ter morrido. Alessandro diz a Fernando que tem uma página na internet falando mal da técnica de Jorge para apagar memórias. Maura vai falar com Alessandro e diz que ele está muito desanimado, até porque Maria José conseguiu sair do coma. Ele diz que quem estava em coma era Sandra e ela morreu e Maura pergunta onde Maria José estava. Alessandro diz que é uma longa história, mas não está a fim de conversar. Fernando liga para Vitória e pede para que ela chame Maria José para almoçar com eles. Vitória vai ao quarto de Maria José e pergunta como ela está. Ela diz que não consegue definir, e que viu o menino que dizem que é seu filho. Vitória diz que é seu filho, mas Maria José diz que não lembra de ter um filho. Ela diz que se emocionou ao vê-lo. Maria José diz que uma vez sonhou que estava amamentando e Vitória diz que ela já está começando a recordar, mas Maria José nega. Vitória chama ela para almoçar com o senhor Emiliano e Maria José diz que tem medo e não tem roupa. Vitória diz que tudo que está no closet é dela, que ela pode experimentar e ver que é do seu tamanho. Hernan leva Lisete para visitar pessoas que ajudam com apoio emocional a pessoas com câncer. Lisete conhece Lete. Todos vão almoçar. Maria José diz que está feliz de ver Porfírio e Fernando. Alessandro chega e pergunta a Maria José se ela não vai cumprimentá-lo e ela diz que não se chama Maria José, se chama Sandra. Alessandro pede uma rodada de tequila e Maria José diz que não quer. Porfírio diz que não vai fazer mal a ela, muito menos agora que sabe que ela nunca foi dependente de nada. Alessandro diz que a menos que ela tenha medo de confirmar que não precisa de outra. Maria José diz que tudo bem, mas se ela não conseguir parar a culpa é dele. Porfírio conta a ela sobre seu passeio com Vitória e Fernando. Ele diz que ela precisa ir se ela quiser. Ela diz que adora história e Alessandro pergunta como ela sabe se perdeu a memória. Ela diz que sabe bem do que gosta. Alessandro diz que ela tem toda a razão. Maria José fica furiosa e diz que ele é um bandido que a separou da família dela. Ela diz que viveu uma vida terrível na Espanha e Jorge a salvou apagando sua memória, mas agora eles querem se aproveitar disso. Maria José sai andando e Alessandro vem atrás dela dizendo que ela nunca foi alcoólatra e era isso que sua mãe queria que ela acreditasse para herdar a fortuna de seu avô. Maria José diz que sua mãe nunca faria isso. Hernan conta a todos sobre o resultado dos exames dos medicamentos e diz que as substâncias que existem nos medicamentos apagam a memória. Emiliano diz que pode obrigar Jorge a dizer como reverter o tratamento, tirando o subsídio que dá a clínica dele. Maria José pensa porque não consegue se lembrar de todos já que eles são tão importantes como dizem. Bruno chega com Helena e tentam levar Maria José. Alessandro manda Bruno soltar ela, e Maria José diz que quer ir embora. Vitória diz para eles entrarem. Helena encontra Emiliano e fica surpresa. Bruno diz que não vão ficar dando muitas voltas no assunto. Alessandro diz que não vão a lugar nenhum sem dar explicações. Bruno conta sua história mentirosa e diz que Alessandro sequestrou Sandra.
Helena conta sua versão e diz que essa é Sandra. Hernan diz que vai dizer o que aconteceu. Ele diz que Sandra morreu e Helena fica estremecida, mas diz que quem morreu foi Maria José. Alessandro diz que isso é mentira e pode provar, porque Maria José sofreu um assalto e ficou com uma cicatriz. Bruno diz que a cicatriz pode ter desaparecido e Alessandro diz que não desapareceu porque está ali. Ele puxa o vestido de Maria José e mostra a cicatriz. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nada da novela. Beijos e até o próximo vídeo.